Pronto, já começou a gravação. Ótimo, muito bem, então. Então, eu vou iniciar aqui, ok? Pois não. Vamos lá. Usinagem no ar, uma produção das vozes das interfaces. A conversa de hoje é com o professor doutor Dante Augusto Galef, que é arquiteto de formação e atua na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Dante é professor permanente de doutorado multidisciplinar em difusão do conhecimento. O professor desenvolve projetos interdisciplinares, tem diversos livros publicados. Atualmente, desenvolve pesquisas em teoriação, polilógica e epistemologia da complexidade. Dante, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Usinagem no Ar. Quando criança, você brincava em quintais? Como foi sua infância? Você pode compartilhar algumas memórias dos quintais e jardim? Sim. Então, em primeiro lugar, saúdo a você, querido Alberto Costa, pelo convite, também agradecendo, e a quem for ver essa conversa, quem for participar dessa conversa. Infância memorável, ou seja, a infância é um momento fundamental na nossa existência como seres no mundo. Então, nós tínhamos na nossa família uma casa na ilha de Itaparica, na qual começamos a desfrutar quando eu fiz 1 ano de idade. Então, desde 1 ano de idade, hoje em dia, eu sou o guardião dessa casa. Essa casa tem um quintal. Esse quintal tem árvores. Eu aprendi a subir nas árvores desde criancinha e a nadar em frente ao mar, porque a nossa casa dá em frente ao mar da ilha de Itaparica, que fica na parte oeste da ilha, no fundo da ilha, onde se põe o sol. Tanto é que nós chamamos a Casa do Sol Poente. E o meu filho é um músico. Ele fez um disco e deu esse nome, da Casa do Sol Poente. Então, as recordações são fabulosas, porque o que é brincar em quintal, o que é colher fruta no pé, o que é subir em árvore, ou todos os jogos de infância que fazem parte de uma aprendizagem lúdica, fora dos espaços formais. Então, eu tenho uma memória riquíssima de experiências com a natureza, com o mundo vivo, fora dos muros da proteção familiar, fora dos muros da proteção instituída socialmente, pelo urbano. Uma das perguntas que você faz vai qualificar o problema urbano, né, aqui. Mas são memórias fabulosas, né, no sentido de, sim, subir em árvore, brincar, cair, enfim, todas as maravilhas de uma infância que foi povoada com muita fantasia, muita ludicidade, necessariamente, porque a criança ela aprende brincando, né? É a atividade essencial da criança, é jogar, é brincar o tempo todo. Enquanto isso, ela está exatamente exercitando as potencialidades sociais, ontológicas, cognitivas, afetivas, enfim. Então, memória do mar, quando acesso ao mar, até aprendi a nadar desde muito cedo, desde criancinha, e acesso aos quintais da ilha de Itaparica, com suas mangueiras, suas goiabeiras, saputizeiros, tamarineiros, cajueiros, enfim, nessa zona você tem muito esse tipo de fruta tropical, sobretudo as mangueiras, né? Ainda hoje guardo memória da minha casa. Aliás, eu guardei, juntamente com uma irmã minha, ficamos responsáveis pela casa de Itaparica, que faz quase a minha idade. Né? Eu vou fazer 70 anos, então a casa vai fazer 70 anos. É isso. Volto sempre lá. E esse quintal é um contato com esse mundo outro, né? Esse mundo que é um mundo dos possíveis, do futuro, do imaginário. É isso. Brinquei muito. Muito bom, Dante. Muito bom. Dante, como ter esperança em pontes entre filosofia e educação, em especial para as crianças? Como terem a oportunidade do acesso a práticas criativas e inventivas?
Quintais Mundo, lares, que vai de acordo com o que você falou aí nessa Sim, sim, claro. primeira memória, né, que você contou. Então, é preciso que tenhamos em mente o que é educar. O que é educar uma criança? Educar não é escolarizar. A gente faz essa distinção. Hoje em dia é bom fazer essa distinção. Escolarizar é um dispositivo criado modernamente pelos Estados modernos para o disciplinamento corporal, afetivo, os corpos que são ali depositados, no modelo da fábrica, no modelo do agenciamento para a guerra. Educar é uma tarefa a ser ainda conquistada humanamente. Se educa, evidentemente, você não tem modelos para o educar. Você tem atitudes necessárias para um educador trabalhar com crianças, que é uma atitude que tem que ser radical, ou seja, uma atitude de abertura, de afetividade, não abstrata, não de representação, mas de corporeidade, de afetividade, de efetiva escuta, de efetivo acompanhamento dinâmico das singularidades. Então, o educador, hoje, do futuro, ele tem que ter esse cuidado absoluto. Eu digo absoluto no sentido de é preciso que esse cuidado aconteça o tempo todo. Você não vai ter cuidado apenas no momento em que você está trabalhando, é um cuidado permanente com a plasticidade cognitiva, emocional das crianças e o desconhecimento daquilo que é o outro. Isso como fundamento dessa discussão até que você me colocou antes aqui algumas questões, e você lembrou do Henri Lefebvre, certo? Com o direito à cidade, que é o direito ao futuro, certo? É uma cidade que promove uma transformação social, porque a cidade como é hoje é uma cidade da segregação. É uma cidade que revela a luta de classes, revela a divisão social. Fica escancarada a divisão social no modo como se organiza a cidade, com habitat, não habitar, como o Lefebvre chama a atenção. Olha que eu estabeleço uma aproximação, e eu acho que é um tema maravilhoso para um aprofundamento, até de uma relação com a teoriação polilógica, em relação a esse empenho com o presente e futuro, com os espaços de criação que a cidade deveria pensar, né, no sentido amplo do termo. Então, pensando o mundo, a criança requer de nós, sabe, uma total dedicação ao que é aquilo que constitui o mistério de cada ente, de cada criança. Então, uma teoriação polilógica, uma didática filosófica mínima nos instrui a lidar com atenção, com cuidado, com ética, no sentido amplo do termo, né, uma ética da vida, conectada à vida. E, ou seja, ao invés de estarmos pretendendo ensinar, estamos trabalhando com uma modelagem de um processo aprendente, que é um processo vivo, né, que está num acoplamento estrutural vivo, como pensam lá Maturana e Varela, que é um acoplamento no mundo da vida, que é um mundo que está aí, numa deriva do cotidiano. O cotidiano se revela, ele revela todas as estruturas históricas. Então, todos os rastros, tudo aquilo que já se pensou, que já foi sobredeterminado, o tecido rico de olhar crítico, a história está aí, registrada, né, na materialidade dos gestos, das falas e dos objetos, então, do espaço urbano, da cidade, da escola. Esse projeto de infância, se ele não for um projeto revolucionário, no sentido de liberar a potência poética do habitar, é o quê? É um agenciamento para o mundo do quê? Da mais-valia, em que alguns vão se dar bem, os outros vão morrer de fome? Mundo da desigualdade, mundo em que você tem uma divisão, em que alguns sobreviverão e serão felizes, outros vão se lascar, vão se lenhar, ou seja, estão abandonados à própria sorte. Que mundo é esse? E aí vamos repensar essas coisas, essas práticas. Que repensar como? A partir dessas micro-relações, relações pequenas, cotidianas. É aí que a gente muda as coisas.
A gente muda nas ações aqui e agora, não muda por um projeto, digamos, que é idealizado apenas. Ele tem que ser concretizado coletivamente, tem que ter uma dimensão coletiva aí, porque senão é o quê? Um solipsismo? Não, não é um solipsismo, é uma realidade que nos toca e nos alcança como seres no mundo, corresponsáveis. Portanto, nós somos corresponsáveis. Você me pergunta depois pela natureza e pela cultura. Ó, essa dicotomia que se constituiu modernamente é uma estupidez humana, é uma pretensão humana de achar-se melhor do que a natureza, do que os entes naturais. Quando hoje a gente tem a visão de que nós somos 100% natureza, assim como 100% cultura, como afirma Edgar Morin brilhantemente. Quer dizer, de repente nós somos essa ambiguidade, esse ser transitório, de passagem, de fluxo, dinâmico. Então, precisamos preservar esse imaginário da criança numa educação para a liberdade, para o sonho, para a potência criadora, para o habitar. É um desafio que vai contra a corrente. Muito bem, Dante. Ô, Dante, o que levou você a estudar a arquitetura? O que te moveu para esta área de conhecimento? Porque essa relação arquitetura, cidade, educação, filosofia, elas estão todas aglutinadas. Como que foi isso? Você Olha, poderia na época eu sempre fui um péssimo comentar? aluno na escola básica, eu fui um péssimo aluno, um aluno zero, zero à esquerda. Certa escola para mim foi um suplício. Eu sempre fui um problema, tinha uma criança que tinha dificuldade de me adaptar aos modelos escolares, tanto que eu fui enviado aos 12, 13 anos para um colégio interno. Passei 2 anos interno num colégio no Rio de Janeiro, eu sou da Bahia. Então eu não tenho uma memória de aprendizagem na escola, mas quando eu estava no colégio, no ensino médio, eu fui para o colégio da Bahia. Eu estudei ou no colégio nesse colégio interno, depois que eu saí, vim para cá, fui para um colégio público. Estudei num colégio público, depois terminei o curso, o ensino médio num colégio público, colégio da Bahia, no colégio central, que é um colégio aqui de referência, mas que na época já estava no declínio. E você está no pós-revolução, eu estou falando dos anos 70, 71, 72. Você está ali no golpe, você está num mundo de vigilância, você está numa escola que está sob suspeita desse regime militar, ou seja, está sendo vigiada essa escola, você não pode fazer coisas. Sim, eu estava dizendo com isso que esse tempo longo me permitiu, na época que eu tinha possibilidade de fazer o vestibular no terceiro ano, de imaginar: eu vou para onde mesmo? Que área de conhecimento eu posso tentar, porque o péssimo aluno, como é que eu vou ter sorte para poder ser aprovado no vestibular? Porque na época era mais difícil, porém a arquitetura era ainda um campo mais aberto, não tinha tanta concorrência. Eu aí decidi fazer arquitetura. Eu disse: "Bom, filosofia eu já faço por minha conta", certo? Eu sou autodidata, ou seja, eu estudo porque gosto de estudar, eu não vou para uma escola de filosofia, eu vou para a arquitetura, que é um campo que me permite uma técnica, um uso, digamos, também da técnica como formação, e na época a arquitetura havia mudado para a área 1, porque ela sempre foi da área 5 ou da área das artes. Na época, numa reforma universitária inicial, ela virou área 1, certo? Então ela virou área das ciências exatas. Então eu tive muita matéria em engenharia, as matérias de cálculo, as matérias digamos, de elementos matéricos, teoria dos materiais, enfim, na escola de engenharia. Então, o curso de arquitetura não era mais aquele curso clássico, era um curso que tinha um viés técnico, tecnológico, mas tinha também resquícios de história, de uma filosofia, de um pensamento, que é onde eu me enveredei por aí. Ou seja, eu me interessei mais por esses estudos, mas fiz a formação toda. Fui logo em seguida para a Itália fazer uma especialização na Universidade de Roma, que eu frequentei durante 2 anos. Depois podia ter defendido uma tese de doutorado,
Fiz a tese, mas fui conversar com o professor e já tínhamos uma relação desgastada. E aí eu preferi desistir. Uma tese pronta, praticamente, uma tese com um levantamento cartográfico de um convento daqui de Salvador. E eu fiz o levantamento e o meu professor disse que eu não tinha feito, que eu tinha mandado fazer. Ele duvidou do meu fazer. Eu olhei para ele e disse: bom, se você duvida do meu fazer, eu fui embora, saí de lá. Mas eu frequentei a escola de restauro de monumentos, onde eu encontrei uma filosofia, um pensamento filosófico sobre o restauro. E eu também fiz algum trabalho aí, depois fiz o mestrado com uma tese, uma dissertação, tese, sobre restauro. E aí desenvolvi uma hermenêutica do restauro. Tem até um livro sobre, né? Tem um livro que é a hermenêutica do restauro, que é o resultado dessa dessa dissertação tese, que eu desenvolvi na Faculdade de Arquitetura, no mestrado em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura. Então, foi a minha escolha, eu escolhi por estratégia e dei sorte. Dei sorte. Meu irmão, que era muito mais esperto do que eu, do ponto de vista escolástico, fez também para a arquitetura e não passou, e eu passei. Certo? Eu passei em arquitetura, mas passei precariamente, tanto que eu, no início, tive que fazer, digamos, recuperação de matemática. E foi para mim um sofrimento, eu tive que reaprender matemática. Eu tanto reaprendi matemática, eu aprendi matemática, na verdade, que eu não sabia. Se eu passei zero à esquerda na escola o tempo todo, que matemática eu sabia? Eu tive que estudar. E, ao estudar, eu me virei professor de matemática. Ou seja, eu comecei a dar aulas particulares de matemática enquanto eu era estudante de arquitetura, porque o esforço foi tão grande que eu tive que aprender o que eu não tinha aprendido, e comecei a dar aulas também. Enfim, foi uma escolha estratégica e deu certo. Eu acabei me formando numa área que é uma área que dialoga interdisciplinar, ela, por mais que esteja marcada na área 1, ela é uma área interdisciplinar, porque você vai lidar com uma série de dimensões. E aí você vai lidar com o habitar, que aí é uma dimensão poética. Você só vai aprender junto à literatura, o pensamento complexo, a filosofia, o filosofar. Como é importante esse filosofar, mas não filosofar engessado, filosofar que conecte com as coisas mesmas, que te permita abertura para a experiência do mundo e da vida. Ô, Dante, muito interessante essa sua experiência. Muito legal mesmo. E com relação a essas questões da filosofia e cidade, você comentou um pouco, né, mas acho que seria legal se você comentasse a respeito do tempo na cidade, né? O tempo da megalópole. Você está falando de um ensaio escrito, é um ensaio que foi publicado mais recentemente, acho que em 2018, né, por aquele livro que eu organizei, em que eu tive a oportunidade de enveredar por esse tema do tempo e a cidade. E aí enveredei também por uma construção, ontológica, chamei de ontologia urbana, me dei conta de que a medida da cidade é a medida do comportamento humano, societário, individual, social, portanto coletivo. É esse ser que habita a cidade que dimensiona o que é a cidade, que define o que é a cidade, certo? Esse ser, o ser humano urbano, ele plasma a cidade à sua imagem e semelhança. Ele pode não se dar conta disso, mas a cidade é o resultado do que ele faz na sua vida prática, certo? Então, o tempo, pensar o tempo hoje é pensar uma variação de experiências temporais. Então, esse tempo da megalópole, que é um tempo em que tudo está presentificado, em que tudo está acelerado, em que tudo está visibilizado, entre aspas. Essa aceleração é também um tempo que revela uma doença histórica, um desvio, uma falta de respiro, né? Uma falta de dizer que cidade é essa, ela está a serviço de quê? Enfim, é um ensaio que provoca em algumas direções, mas no fundo está querendo dizer que nós somos, o ser humano é que define
os objetos da sua vivência, que define o que é a cidade, que define como deve ser a cidade, que é a construção do ser humano, né? Então, é uma viagem em relação ao tempo, a dimensão do tempo, e aí eu entrei numa ontologia me inspirando em Heidegger, e fiz uma torçãozinha, é uma invenção, é um ensaio, que tinha um objetivo acadêmico e acabou ficando livre. E eu disse: "Não, ele vale a pena publicar, porque ele tem uma provocação", juntamente com uma colega minha. Eu a convidei, a gente organizou algumas coisas, a professora Maria Inês Corrêa Marques, que assina comigo, né, eu a convidei. É isso, é pensar o tempo, a importância do tempo urbano, do ponto de vista das variações do tempo. Então o tempo ele pode ser, não trato disso nesse ensaio, mas o tempo ele é um tempo cronológico, ele é um tempo psicológico e é um tempo cosmológico. Então ele é um tempo cronológico, é um tempo que a gente chama de cronos, é um tempo psicológico, é o tempo do kairos, do acontecimento. É um tempo cosmológico, é o tempo do aion, dos grandes ciclos. Então é interessante ver como, ontologicamente, nós somos definidos pelo tempo, pelo transcurso temporal. Nosso ser é um ser no mundo, é um ser de projeto, é um ser sendo, que é outra ideia que depois também está na base, da teoria ação polilógica, que é esse ser que é, esse ser que se faz sendo. Então não é um ser aí, não sei, é um ser aí, mas não é um ser, é o ser aí porque é o que você vê construído, mas que é um ser que está em transformação. Então não é o ser como categoria de substância estática, mas é o ser sendo. Então essa polilogia que reúne o estático e o dinâmico, e diz: "Não, vamos trabalhar dialeticamente, dialeticamente. O estático e o dinâmico, o ser, essa coisa abstrata que povoa o imaginário filosófico ocidental, e o sendo, essa contingência, essa corporeidade, esse cotidiano, que é onde nos interessa, o foco tem que ser esse, é o cotidiano, é aí que pode haver mudança. Mudança nos argumentos, mudança nas formas, mudança nas expressões, é aqui e agora. Então é apenas um ensaio, mas que, enfim, mostra que nós podemos brincar também literariamente com o conhecimento. O Paulo Freire comenta: o mundo não é, o mundo está sendo. Pois é. É nessa direção que você comentou. Ô, Dante, é uma simbiose humano e natureza, né? E junto com essa ideia que você falou, né, existe uma responsabilidade humana nesse meio para a preservação dessa natureza em prol de uma possibilidade de vida melhor humana. Então, é nesse sentido? Olha, isso é uma pergunta maravilhosa, porque ela também me permite apresentar esse humano como o ser que tem esse papel de ser o curador da natureza. O papel humano é de ser o mediador inteligente e sensível. Isso já tinha sido até pensado por Karl Marx. Karl Marx pensou um pouco, ele tem uma compreensão de natureza que é como se a natureza externa, fosse o corpo, certo? E o espírito humano fosse o espírito da natureza, e dá sentido à natureza. Então, essa integração homem-natureza e a corresponsabilidade. Então, se nós somos seres com esse papel de curadores, somos responsáveis pela natureza, porque a natureza é inteligente, mas a inteligência da natureza é uma inteligência num plano da ação, não no plano do intelecto, do cérebro capaz de retroagir e de ter memória, e de ter fala, os atos de fala que nos definem como seres linguísticos, linguageiros. Nosso ser é um ser de linguagem, nós somos linguagem. É onde se dá a consciência e se dá também a consciência da comum responsabilidade. Nós somos natureza, ou seja, não somos diferentes da natureza. A espécie humana, na sua distinção, é natureza 100%, é biológica, é química,
é ecológica, é social, é psicológica, é espiritual, quer dizer, tem vários estratos, como uma cebola. É interessante a gente ver isso. As coisas, elas têm os sistemas, eles se coligam, eles se acoplam. Então o ser humano é uma acoplagem de múltiplos sistemas do mundo da vida, até chegar ao psiquismo, né, até chegar a esse ato do indivíduo que percebe, que pensa, que formula, que faz uma intelecção, faz uma leitura. Isso é extraordinário. Então veja como somos responsáveis. Claro que somos responsáveis por tudo aquilo que acontece nesse mundo, porque nós temos a inteligência que nos permite isso. Se nós não tivéssemos essa inteligência, não teríamos consciência e não teríamos vergonha, por exemplo, que é um índice que mostra um elemento estranho acontecendo aí na gênese humana, né? E isso está biblicamente marcado. Você tem uma narrativa, né? De repente você cai o véu da vergonha, ou cai o véu da ingenuidade e entra a vergonha. Aí você olha e estou nu, percebe-se nu. Adão e Eva, isso o Maturana e Varela retoma esse mito de uma maneira fabulosa, né? Porque é uma coisa tão simples. Cai a ficha, isso significa que você tem um peso aí, tem uma racionalidade desse tipo, que é implicada com o mundo como é, com o mundo químico, biológico, social, ambiental, espiritual, enfim, são vários níveis, se formam sistema de sistema em acoplagem, e o complexo, que é essa trama conjunta, aquilo que se tece conjuntamente, o biológico, o ecológico, o social, o individual, o coletivo. Então, nós somos 100% responsáveis e, ao mesmo tempo, 100% irresponsáveis. Morin já chamava a atenção disso na lógica que ele usa, que é uma lógica dialógica, onde o contraditório aparece. Então, você é 100% responsável e 100% irresponsável. Por quê? Se você quiser definir a mudança das coisas, você pode querer desejar ao infinito, não vai acontecer nada se você não agenciar coletivamente, não construir socialmente. Aí é a nossa esperança numa ética do cuidado e da comum responsabilidade. Uma ética da comum responsabilidade, que nos coloca diante da tarefa de sermos humanos, sensíveis, inteligentes, ou seja, amorosos, respeitosos, acolhedores. É isso que nos cabe. O resto é conversa. O resto é o quê? Uma barbárie? Então, estaríamos pensando em ir para a guerra, em ser melhor do que o outro. Esse esquema psicológico é construído e que nós somos vítimas enquanto não dissermos vamos agora nos organizar individual e coletivamente. É uma revolução infinita em movimento. Nos cabe, sim, muita responsabilidade total pelo que acontece, assim como nós percebemos que é muito maior do que a gente, do que cada um de nós, e, portanto, somos também irresponsáveis. E as coisas também nos atravessam, ou seja, nós esse binarismo da identidade do bem e do mal, e não faz bem, ele é danoso, porque nós somos a humanidade, assim como nós somos a natureza. Os nossos ancestrais são ancestrais do mundo da vida, as bactérias, né, e os organismos primeiros, que depois vão desenvolver um tipo de afecção, então os primatas, os mamíferos, essa coisa do acolhimento, da maternidade, que caracteriza também a espécie humana, como o mundo animal, mundo animal. Veja que coisa, uma sabedoria grandíssima, mas parece mundo animal porque parece uma coisa inconsciente. É uma coisa, mas o inconsciente é a linguagem, como já chamou muito bem a atenção Lacan. A linguagem também é produção de sentido, é agenciamento maquínico de enunciação, como vão dizer lá o Deleuze e o Guattari, né? Então, somos responsáveis, gente, não vamos fugir dessa responsabilidade, sabendo que é preciso colocar na balança o que é nosso, efetivamente, o que é que nos cabe fazer, o que é que está além do nosso alcance.
Interessante essa metáfora que você organizou da cebola, né? Porque ela cai perfeitamente, as camadas. Sim, sim. Pô, essa é nova, muito interessante essa metáfora. Eu acredito que o que você está comentando, ele, assim, ele entra, né, a respeito dessa teorização, né, que você comenta. Teoria-ação. Teoria-ação. Isso, evita teorização. Não, é teoria-ação. Teoria-ação. Então, ela entra nesse campo da teoria-ação, da Total. poética, polilógica, e, Isso. e a complexidade desses termos todos Isso aí. aglutinados, né? Como que você poderia comentar um pouco sobre essa Claro, lógica, essa polilética, porque claro. é uma área assim que que é muito atual, né? Uma coisa que faz com Isso, que a gente isso. É atual porque reúne muita coisa que estava separada. interdisciplinar, né? É Transdisciplinar. transdisciplinar e interdisciplinar, então reúne muita coisa. Então, comecemos pela polilógica. Existem muitos regimes de sentido. Vamos usar o termo lógica no sentido ampliado, não lógica como lógica linear, dedutiva. Lógica como produção de sentido, como linguagem, como logos. Então, o logos grego, se a gente for observar a semântica, a gente vai encontrar a raiz de discurso. Discurso, discurso, aquilo que está em curso, que está em movimento, né? Que tem uma dialógica também, tem uma monológica, mas tem uma dialógica. Então, logos é linguagem. Nós somos seres humanos, pertencemos a uma espécie biológica comum e temos diversas formações culturais ao longo da história, que desenvolveram poliregimes de sentido, polilógicas. Então, a nossa lógica não pode ser a medida de todas as coisas, porque ela é reduzida ao nosso campo experimental. É preciso ampliar o universo do sentido e dizer, não, espera aí, eu conheço o outro, eu sei o que o outro é na sua referência de existência? Não, é melhor eu supor que eu não sei para conhecê-lo, abrir-me para o conhecimento da alteridade. Então, tem uma implicação com o outro, a presença do outro é fundante em tudo isso, nessa polilógica. E o reconhecimento das múltiplas formas de dizer, de produzir sentido, de significar sentido e de impor sentido, porque também você tem aí a luta histórica de posições, os contrastes, né, entre grupos, entre correntes. O mundo é uma turbulência, ou seja, o mundo é um mundo de desencontros. Os encontros são, são mais especiais do que os desencontros, são mais evidentes. Então, polilógica vai significar que nós precisamos desse olhar que inclui aquilo que nós não sabemos e precisamos aprender pela experiência, pela abertura ao outro, à alteridade. Abertura ao pensamento originário, que é um pensamento rizomático, é um pensamento holístico, fora dos padrões de um regime hierarquizante. Como é que eu posso me aproximar do pensamento de Ailton Krenak ou dos povos originários se eu não tiver essa abertura sígnica, semântica não só, mas semiótica para os diversos regimes de sentido, de produção de sentido, que podem variar, mas estão produzindo sentido. Então, a polilógica pensa assim, na reunião de múltiplas matrizes, e não na escolha de umas e em detrimento de outras. É como dizer, vamos reunir tudo. Na grande saga humana, tudo é expressão de acontecimentos, sejam os trágicos, sejam os cômicos, sejam os normais. Então, tudo, vamos botar tudo dentro. E aí é nossa responsabilidade assumir uma gerência. Então, é a nossa autonomia relativa e deve decidir para onde nós vamos. Olha aí, também a grandeza de um filosofar sobre o urbano, sobre a cidade, que implica nessa ação mais empenhada na transformação, né, no sonho, na utopia. Então, isso é a polilógica. A polilógica, então, ela compreende os regimes de produção, que sinteticamente podem ser ditos arte, filosofia, ciência.
de modo geral, né? Arte, filosofia e ciência são as formas de criação que o Deleuze e o Guattari lá nomeiam. Eu incluo a mística como quarto elemento, né? A polilógica fica, portanto, expressa nas possibilidades de dizer o mundo poeticamente, artisticamente, esteticamente, politicamente, eticamente, epistemologicamente, filosoficamente e misticamente. Ou seja, o que é uma experiência mística de um xamã, que conhecimento é esse, oral, o que é uma experiência de um nível mais linear de classificação, de organização, em base a comparações. Então, você tem vários níveis de compreensão, vários níveis de realidade, vários níveis de percepção, como apregoa a transdisciplinaridade de Bessarab Nicolescu, por exemplo, que pensa 3 princípios axiomáticos: o princípio ontológico, o princípio lógico e o princípio epistemológico. Há na natureza diferentes níveis de realidade, diferentes níveis de percepção ontológica. Eu só posso fazer uma variação desses níveis através de uma lógica do terceiro termo incluído, e tudo isso está numa trama complexa, ou seja, tudo isso é acoplagem de sistemas. Eu preciso de uma teoria da complexidade. Terceiro postulado, que é epistemológico, ou postulado ou axioma. Então, a polilógica ela vai entender essa variação do contraditório. Eu incluo o contraditório permanentemente. Eu cheio e o vazio, é o cheio e o vazio. Então, eu saio do conectivo ou isso, ou aquilo, e entro no conectivo e de ligação. Isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, não ou. Então, você vai superpondo. Logicamente, é assim que a realidade funciona. Vamos superpondo, e não essa seleção de escolha é uma seleção mais periférica. Né? Parece que é uma coisa maior, não é. A coisa maior é essa superposição, que nos permite ver a produção do real na vida de cada ser concreto, produzindo o real nas suas repetições de compreensão, de esquemas, e, enfim, desse onto que cada um é no mundo, com todas as estruturas aí que damos conta e algumas que não damos conta, porque a nossa racionalidade não é capaz de perceber os dispositivos invisíveis que movimentam profundamente tudo isso. Então, temos aí um elemento que escapa a qualquer descrição e que nós podemos chamar também de só pode ser objeto de uma experiência direta. E se não é uma experiência direta, ela é incomunicável. E aí entramos no mundo do místico. Ou você realiza a experiência por um contato, ou você fica na abstração. Então, o que é a experiência do místico? Quando o místico diz tudo é um é tudo, ele está dizendo em base a quê? A uma ideologia? Em base a uma compreensão que reuniu que tudo, estabeleceu uma percepção de que tudo tem uma unidade de fundo. Agora, isso acaba. Eu saio dessa vibração e vou para uma dispersão, para uma lógica linear, que é a lógica do cotidiano. Então, você não está nesse estado de atenção que o místico, que o santo, que o yoga, muitas vezes, consegue com muito esforço. Então, polilógica vai compreender essas 4 instâncias. Então, você tem uma produção filosófica, usando a terminologia de Guattari, que produz conceitos. A artesania do filósofo é produzir conceitos, como a artesania do artista é produzir perceptos e afetos, como a artesania do cientista é produzir functivos e funções, aplicações, matematizações, modelos, proposições, como, né, de repente, o místico tem como propriedade a intuição. Eu que inventei, acrescentei isso como um esforço pessoal de compreensão, de invenção. Então, o místico intui no sentido de ele poder, pela intuição, compreender diretamente certas coisas que não se explicam. Não se explicam, quase o que é o quântico, filosoficamente falando. O que é um salto quântico, filosoficamente falando? É aquele salto que um elétron dá de uma camada para outra e que não passa pela escadinha normal da física macrofísica.
A escadinha que eu dizia: "Eu tenho que dar esse passo para chegar ali". Não, eu saio daqui, estou ali. E aí, como é isso? Acabou essa lógica linear macrofísica. Aí você introduziu uma nova lógica e estava sendo operada, tiveram que inventar um terceiro termo para dizer: "Não, espera aí, é onda e é partícula". É as 2 coisas, é um "e", é nessa direção que a poliológica funciona, é na direção de, sabe, de instituir os desequilíbrios, as modulações de variação, de criação, de invenção de algo que não é só uma mera repetição, é também um projeto de uma aspiração que congrega pessoas humanas nessa direção. A poliética cola nisso aí para pensar as 4 éticas: a ambiental, que é a mais conhecida, quando se fala em ecologia, você está falando de ética, no fundo, no fundo. Como é que nós nos comportamos em relação ao ambiente físico, ao nosso meio ambiente? Ecologia ambiental. Ecologia social, porque somos seres sociais, políticos. Então, estamos vivendo as relações de poder entre seres, e a sociedade se divide em classes, e, enfim, você tem uma historicidade social, é uma ecologia, é uma ética, depois mental, espiritual, porque você tem as subjetivações, as representações, os modos de percepção que são singulares, mas são singulares coletivos, e você agora tem uma quarta dimensão, que é a cibernética, ou seja, esse agenciamento do espaço-tempo virtual. É um quarto mundo, é uma quarta realidade, é uma quarta dimensão que se acrescenta, que subsume as demais, porque na dimensão digital, na dimensão cibernética, você faz o macaqueamento de tudo ou mais, ou seja, você imita, cria memes ou processos miméticos de reprodução das estruturas afetivas anteriores. Mas é como se o tal do metaverso que vai entrar em função aí, gente, você vai começar a viver a realidade virtual 24 horas por dia. É isso como modo de existência. Né? Então, vejam que é uma complexidade aí que se apresenta. Então, essa poliética, ela se associa a essa dimensão de compreender como nós somos seres da variedade. O ser humano é uma espécie múltipla que produziu múltiplas culturas ao longo da sua historicidade, e nós somos ignorantes em relação a isso. Um exemplo dessa ignorância: o que nós conhecemos da América Latina? Que estudos nós já fizemos em torno da colonização e dos estragos da colonização, da destruição que a colonização fez e como enriqueceu o mundo europeu? Que consciência a gente tem disso? Quase nenhuma, porque a nossa história é uma história marcada por padrões de representação. Claro que você já tem um novo movimento da história sendo construído, a história dos anais, em que você tem a história do cotidiano, é um avanço, mas não chegou na escola, na maioria dos casos. Né? Você ainda tem aquela história que aprende a história do Brasil, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, quem encobriu o Brasil. Né? Quer dizer, a história do encobrimento, não do descobrimento. É um exemplo. Ou seja, como é que a gente pode construir uma alternativa própria, um pensamento epistemológico do sul-sul, não do norte, ou seja, com motivações próprias, como a gente vê no pensamento dos originários. E hoje tem uma nova antropologia, que está dizendo é com eles que a gente tem que aprender. Temos que atender ao que é essa sabedoria dos originários de conexão do ser humano com a natureza, de conexão mesmo, de compartilhamento de funções, de prolongamentos. Então, em síntese, e tudo isso exige que a gente tenha uma visão complexa, uma visão de... O que é uma visão complexa? Uma visão dialética. Só que a dialética lá marxiana e hegeliana, ficaram um pouco para trás. A gente tem que atualizar a dialética para sermos, digamos, aproveitarmos Marx, porque ele é fundamental na nossa formação. Olha aí, o Henri Lefebvre, ele era um marxista, marxiano. Então, ele aplicou as categorias de análise de Marx para ver a cidade e para pensar o direito à cidade, que é uma reivindicação do pensamento dele. O que é o direito à cidade?
é algo revolucionário. Ou seja, que direito é esse? É um direito que não existe, porque não existe. Onde estão os espaços em que as pessoas na cidade podem exercer sua expressão livremente? Onde estão eles? Não existem. É tudo segregado, né? É o reflexo da segregação. Mas vamos pensar o direito à cidade. O direito é esse espaço de criação aqui e agora, visando o futuro, porque é aí que está a nossa saída. Por isso que as crianças são importantes em tudo isso. E o foco na educação da criança é fundamental, porque elas são aqueles que estão levando esse futuro adiante. Então, se damos uma possibilidade de formação para que elas se conectem com o mundo da vida na sua complexidade, a gente está garantindo uma continuidade humana, além dessa maquinação que está se propondo aí, porque o mundo virou uma Babel de novo, um lugar da repressão, do controle exacerbado, né? Controle telemático, que mostra que há uma sociedade do controle, que é terrível, né? Porque você entra na privacidade das pessoas desrespeitosamente e todo mundo passa a ser suspeito, como nas leituras faciais dos controles televisivos, né, que andam por aí. Então, você é reconhecido, e se você tiver uma cor escura, já está lenhado, já perdeu, já saiu perdendo aí, porque você tem uma cor escura, então já tem um preconceito que te qualifica ali nesse visor de facial. Você tem uma pele negra, já, entendeu? Já tem um preconceito embutido nesse tipo de leitura que se faz de controle social urbano através das videocâmeras. E você olha a pessoa, reconhece os padrões faciais, tem um algoritmo lá que faz a leitura e diz: é fulano, já te identifica. E aí, que risco, com essa mentalidade que está aí, é um risco, é um poder que você dá a pessoas inconscientes de si, inconscientes do outro, que podem fazer um estrago enorme, e fazem. Sua fala, Dante, é um lampejo de esperança, né? Retomando a sobrevivência dos vagalumes, né? Seria criminoso e estúpido colocar os vagalumes sobre um projetor, Entendeu? assim melhor observá-los, né? É nessa direção. É isso aí, meu irmão. Precisamos desse sonho que nos faz humanos, demasiadamente humanos, nos torna corresponsáveis pela vida do outro, pela vida dos outros. Tá? Dos outros, não só humanos. Toda a vida da água, que é uma entidade, a vida das formigas, a vida, enfim, das montanhas, das florestas. E muito, assim, muito interessante tudo isso, porque você vai nessa direção, né, quando você comenta sobre esses agenciamentos, né, e tudo é político, né? Tudo é Tudo, político. Tudo, 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 tudo. Necessariamente. Tudo é relação de força, relação de poder. tudo adquire um valor coletivo, né? Isso. Valor coletivo, tudo é E nós político. só temos saída aí. Só temos saída no coletivo. Em projetos comuns que nos envolvam coletivamente, uma comum responsabilidade, que seja realizado. Teoriação é isso, não é só teoria, é uma teoria que tem como consequência uma ação transformativa. Senão, que teoria? Para que essa teoria? Para ficar me achando melhor do que os outros? Nós somos iguais, do ponto de vista ontológico. Claro que somos diferentes do ponto de vista político e social, no sentido que há divisão de classes. Sim, isso é ignorância dizer que não é. Seria, da nossa parte, imperdoável não reconhecer a historicidade da desigualdade humana e como isso tem uma gênese que a gente pode até estudar. O Henri Rousseau estudou a origem da desigualdade. No tempo dele, alguém do Estado produziu um concurso para que se estudasse a origem da desigualdade humana. E ele escreveu um ensaio sobre a origem da desigualdade humana e deu início a uma especulação de que, na verdade, como é que nasce a desigualdade entre os homens? E aí aparece o conceito de propriedade privada, que é diferente das apropriações espirituais que são necessárias num processo criador. Mas sociedade privada
é onde se fundamenta a cidade, o espaço urbano, e que define as relações classistas. Oh, então você tem uma história, alguém inventou isso, foi inventado por humanos. Alguém saiu na frente e disse: não, isso é meu. Isso é meu significa uma posse privada. E todos os dispositivos desenvolvidos socialmente para preservar essa ideia da sociedade, de algo que é privado. E você garantir o direito a isso. A gente ainda paga laudêmio aos terrenos que eram das freguesias, ou das potestades, ou digamos, das terras brasileiras que eram de donatários. Você paga o laudêmio para poder comprar uma casa numa determinada região do centro histórico, de qualquer cidade brasileira. E você está pagando o quê? A família real? Família real? Ou está pagando alguns dignatários, algumas famílias que eram donas proprietárias. E ainda isso existe, ou seja, propriedade privada é um elemento extremamente consistente e estruturador das formas de desigualdade social. A gente precisa saber dessas coisas. Infelizmente, né, Dante? É ridículo, né? A gente, século XXI, está passando por esse sistema feudal, né, digamos assim. Exatamente. É um retrocesso total. O Dante, na transdisciplinaridade, né, nós podemos crer na potência do artista como educador filósofo e até chegar aos demais profissionais. Será que, como você vê isso, esse artista, educador filósofo? Eu vejo isso como algo necessário. Né? Inclusive, eu também ensaiei nessa direção. Eu ensaiei pensando na formação artística como uma formação de pensamento, que seria necessariamente filosófica. Então, o artista é aquele que reflete sobre o seu ato criador. E, ao refletir, ele está fazendo uma filosofia, necessariamente. Não precisa ser essa filosofia do enquadramento historicista ocidental, que ela é importante do ponto de vista da especialidade, do campo. Mas não, nós temos que pensar num filosofar prático, que nos conecte com o mundo da vida. Entende? Então, isso faz uma relação com o mundo da vida. Então, filosofar prático, popular, para todos, necessário para que a gente consiga agir no mundo, praxis, coerentemente com o que estamos percebendo, pensando, ou percebendo como emergência ética. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu sou corresponsável da destruição ambiental, não estou fazendo nada, nem qual é a minha ação política para evitar essa deterioração que já chega a um nível quase irreversível, e já está se dizendo isso. Os oceanos podem morrer, oceanos morrendo. Significa que você vai deixar de ter peixes. As abelhas podem deixar de existir. Significa que você vai deixar de ter polinização. Não é só o mel, é a polinização das flores, que leva ao quê? Ao mundo da renovação da flora né, e da fauna também, porque os animais vão precisar desse ambiente. Quer dizer, então vamos ser conscientes, por meio de um estudo científico, mas não só científico. Olha a polilógica aí, não precisamos só de ciência, precisamos de arte. Aí esse educador, artista, filósofo, é uma emergência. E nada melhor do que o artista para fazer essa mediação com o sensível, ser esse filósofo da formação do sensível, porque ele tem contato com as formas perceptuais, né? Aquilo que são afetos e perceptos são objetos, objetos de experiência. Esses objetos de experiência vão provocar reflexão, vão provocar um pensar consequente, um filosofar. Então, acredito no papel do artista, sim. Se ele é um educador, ele tem que ter, ele pode ter esse agenciamento de acoplagem com o outro na formação do processo criativo aberto, em que o outro se torna também aquele que experimenta o processo, não apenas aquele que cognitivamente recebe a informação. Não, ele bota a mão na massa, aprende a botar a mão na massa. É disso que se trata. Ou seja, precisamos da praxis. Necessariamente nós precisamos da praxis. Também no mundo artístico, as pessoas aprendem a se deliciar com os objetos estéticos pela experiência, pelo tocar, pelo ver, pelo ouvir, pelo palatar, pelo cheirar. Os sentidos, nós somos seres sensíveis.
E esses sentidos nos dão perceptos e afetos, que é uma camada necessária do nosso ser no mundo. É uma face, não é a única. Assim como nós precisamos também da filosofia no sentido estrito, dessa reflexão mais profunda, que nos leva a nos questionar mais profunda, metafisicamente, porque é uma questão em aberto, assim como nós precisamos também de um pouco dessa experiência mística que diz, espera aí, tudo isso é zero para um monge budista que está dizendo isso aí que você está dizendo, não é zorra nenhuma. Isso também é real, ou seja, vamos imaginar essas várias bandas de realidade coabitando numa mesma bolha. Isso é polilógico, você tem várias bandas, várias lógicas que coabitam e você pode ter a dialogia entre elas, ou seja, a compreensão de que são agenciamentos válidos, desde quando não estejam em briga entre si. O problema é que estamos buscando uma harmonia, uma construção de um mundo comum, não de um mundo bélico, em que alguns são favorecidos e outros vão para a fogueira e vão ser destruídos. A necropolítica. Estamos no mundo da necropolítica, política de morte. O soberano decide, como diz o Fanon, decide. Né? O Mbembe, melhor dizendo, Fanon também, mas o Mbembe como referência da necropolítica, né? Essa política de morte que o soberano decide. Quem vai morrer e quem vai viver. Né? Nos regimes totalitários a gente tem isso, os caras decidem quem vai viver, quem vai morrer. Quem vai para a fogueira, quem vai ser assassinado, quem vai para o campo de concentração e vai ser exterminado. Hoje a gente tem isso num nível mais profundo. Né? Os agenciamentos sociais estão sendo feitos pela necropolítica, que está atendendo aos interesses de um Estado capitalista abstrato, uma máquina abstrata que é absurda, porque ela deforma, ela tira do centro a potência humana de encontro, de respeito, de amorosidade, de inclusão, de tudo, porque você não pode imaginar esse regime frágil do comportamento psicológico das pessoas humanas mesquinhas, não abriram seu coração e são marcadas por interdições simbólicas. Dante, para finalizar, você poderia indicar um livro ou uma obra de arte, uma música, ou uma exposição para as pessoas acompanharem, que acompanham aqui, né, o podcast Usinagem no Ar? Você pode indicar uma obra de arte que você acha que vale a pena? Rapaz, qualquer obra de arte vale a pena. Então, para dizer, eu posso indicar, poxa, tenho acesso às obras de arte nos diversos âmbitos de produção artística, de perceptos e afetos. Então, não só no campo visual, no campo do percepto como um campo total. Eu gosto muito das obras musicais, por exemplo, de Egberto Gismonti, eu dou um exemplo, ou de Villa-Lobos. Então, estou pegando os nacionais, os próximos. Certo? Pô, a gente ouvir Egberto Gismonti, ouvir Heitor Villa-Lobos, é nos aproximarmos de uma poética que nasceu daqui, que nasceu desse ambiente que é nosso. Então, tem uma proximidade com o que nós fazemos, assim como toda a tradição da música do samba nacional, como ele vai se desenvolvendo até a bossa nova, enfim, com todas as variações, a riqueza desse campo. Então, dizer, bom, tem Caetano Veloso com seu show, né? Um exemplo, ou Gilberto Gil com seu show, que são exemplos, são ícones de produção artística, assim, que extrapola qualquer. Eles se tornaram imortais, no sentido de que são do coletivo. Né? Ou outros tantos. Livros, são muitos. Eu penso na leitura desse livro aqui, ó, desse Árvore do Conhecimento, de Maturana e Varela. É um livrinho didático, onde eles apresentam a biologia do amor. E, no fundo, é isso. A árvore da vida é uma árvore que chega ao social através de um esquema extraordinariamente sintético que eles fazem, de um esquema de uma árvore, né, de 10 elementos, através de um desenho, né, de 10 elementos, que vão mostrando a dinâmica dos acoplamentos do mundo da vida.
levando ao mundo da cultura, ao mundo da linguagem, ao mundo da ética, ao conhecimento do conhecimento. Então é interessante, é um livro riquíssimo, de biologia, mas de filosofia, de pensamento, porque está pensando o mundo da vida e dizendo: eis aqui, nossa linguagem vem de acoplamentos estruturais profundos, autopoéticos, o tempo todo. Né? Ou qualquer autor que tenha escrito alguma coisa significante. Então, eu não gosto de fazer essas marcações, porque cada um é livre, e são infinitas obras que a gente pode ter acesso numa potência esclarecedora. Então, se eu disser os meus 10 livros, não estou dizendo absolutamente nada, são apenas meus, porque são muito mais, são infinitos. Né? Então, filmes são... A gente tem que ficar atento aos filmes. Tem obras de arte e tem obras que são de entretenimento. Obras de arte são aquelas que marcam, cortam o tecido temporal do, do cinema, da imagem em movimento, que é a imagem cinema. Né? Então, tem todo um pensamento filosófico em torno disso, que é interessante, mas, independente disso, a experiência é fundamental. A experiência do percepto cinematográfico, desse percepto que nos dá a fluidez temporal numa representação, né? Através de uma maquinação. Enfim, não deixem de ver as coisas, o que está acontecendo, de ler as coisas interessantes, são tantos autores. Olha, gente, nós somos privilegiados em estarmos vivendo num momento em que temos à disposição tanta coisa valorosa e estamos jogando fora. Nós temos acesso hoje pela rede e, ao mesmo tempo, temos acesso à quantidade de lixo absurda. O problema é fazermos a triagem, temos o equilíbrio de triagem. Então, gente, vamos ler livros, vamos ver filmes, vamos assistir peças teatrais, né? Porque aí está o mundo do cotidiano em transformação, de agentes, de atores coletivos, né? Com os objetos também envolvendo os objetos que nos constituem como seres físicos, concretos. Nós somos o nosso corpo. O nosso corpo também engloba os objetos do nosso corpo, o que compõe o ambiente em que nós estamos. É uma teoria do ator-rede, lá ao modo de Bruno Latour, que é interessantíssimo, que você inclui os elementos técnicos extensivos que nos constituem, né, enquanto seres que estamos aqui vivos, fazendo acoplagens cotidianas. muito bom mesmo. Emocionante, Dante. Quero te agradecer imensamente e muito obrigado por sua participação no projeto Usinagem no Ar. Excelente. Um educador, filósofo, artista. Ixi, também. Muito obrigado, Dante. Eu que te agradeço, Alberto, pela oportunidade, por essa aproximação. Estamos à disposição para outros momentos e acho que a gente teria que se aproximar, nossos grupos, Vamos. para fazermos alguma coisa mais conjunta, né, que nos envolva conjuntamente. Isso é tão importante. Hoje eu estou desenvolvendo um trabalho de extensão com uma escola rural, que é Muito uma legal. escola pública rural. Então, estamos oferecendo um curso de extensão que surgiu a partir de uma motivação de pensar a reinvenção de si da escola nesse tempo de pandemia. Aí virou um curso de extensão. Então, são ações do cotidiano, trabalhando com professores dessa escola, que lidam com crianças. Então, a escola rural é de ensino médio, né? De ensino médio, não, de ensino fundamental, vai até acho que a 9ª série. Aí você tem crianças e os primeiros adolescentes. Gente, é de uma riqueza e é um pé no chão, estamos ouvindo as pessoas, procurando pensar o chão da escola, as relações possíveis de transformação, que nos cabe como seres inteligentes, possíveis, né? Que podemos ser coparticipantes de um processo transformativo criador aberto, não fechado para uma classe especializada ou definida socialmente. Não, é isso aí, por isso somos anarquistas nesse sentido, de uma forma aberta, de uma criação para o maior número possível de pessoas que se tornem corresponsáveis por essa grandeza, quer dizer, por essa
dimensão do existir conjuntamente, que é a nossa. É isso mesmo, eu tenho comentado isso também, essa aproximação, né? A universidade precisa se aproximar da comunidade local, precisa trazer essa comunidade para a universidade, precisa ter essa troca de conhecimento, isso é fundamental. Nós precisamos trabalhar em prol dessas atividades educativas, é isso mesmo. Excelente. Não, isso nos dá esperança de uma ação pública, de uma escola pública, de uma universidade pública, onde você mantém uma qualidade, uma relação de comprometimento com as pessoas que chegam para a formação. Entende? Independente dessas estupidezes ou dessas idiotias que a gente vê por aí. Para mim, eu acho que as cotas, elas são bem-vindas, sempre foram. Então, essa discussão estúpida de alguns de quererem comparar coisas sem uma noção histórica, isso me dá a gente fica irritado, né, e fica triste de ver a mesquinhez de algumas pessoas em relação àqueles que sofreram tanto e que precisam de uma reparação, sim. Qual é o problema? Claro. Entendi. Uma reparação significa que a escola pública ela tem que ser o lugar da excelência, ela não tem que ser o lugar dos pobres, não, tem que ser o lugar da potência maior. Esse é o compromisso. Por isso que a educação sempre foi e sempre será uma coisa cara. E por isso que ela não é vista por educação pública, não pode ser vista por um estado mínimo com olhos bons. É uma coisa cara, é evidente que é uma coisa cara. Você está lidando com formação de qualidade. Como é que você quer? Tem que ser cara mesmo. Né? Pena que o nosso país dorme tanto, ele está, digamos, adormecido digamos, por uma dinâmica política que vem de uma classe obtusa, desrespeitosa, né, que acha que não vai ter consequências você alimentar o ódio e as separações que aí estão. É, isso só proporciona desigualdade, né? A desigualdade em todos os sentidos. Se não tivesse a valorização da educação, a valorização de todas essa cultura, né? Se não tivesse a valorização, nós vamos só Não, encontrar lugar nenhum. desigualdade, né? Vai ser difícil a gente ter esperança, Sim, né? vai ser difícil você ter. Desesperançado, né? Vai ser desesperançado. E o país, cadê o futuro desse país? Se você não tiver um projeto de desenvolvimento para todos, democraticamente fundamentado, que país é esse? Ele vai caminhar para onde? Ele vai ser o país de quem? Né? Quer dizer, somos responsáveis Muito pelo bom. futuro desse país. Muito bem, Dante. Muito bem. Excelente. Quero agradecer novamente. Uma boa noite. Assim, essa aproximação e esse trabalho, né, de usinagem, dessas vozes das interfaces, né, discutir esse conhecimento, se aprofundar em temas que são emergentes, é cada vez mais gritante, né? Nós precisamos falar sobre isso e precisamos registrar isso, que Perfeito. é importantíssimo. Meu querido, eu que te agradeço de coração. Eu vou interromper a gravação e te mando o link logo que ele processar. Eles me mandam um aviso, o e-mail, Ótimo. por e-mail, né? Aí eu te Pode mando o parar link. a gravação, pode parar a gravação. Tá bom. Ok? Interrompendo. Valeu, de coração. Obrigado. Interromper